Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho da irmã Elisângela Kelly da Silva. Sua história é um verdadeiro relato de fé, resiliência e superação, mesmo diante de situações humanamente impossíveis. Mas foi justamente nesses momentos que Deus se revelou com poder, misericórdia e fidelidade em sua vida. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 18, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, fique com a gente e prepare-se para ser muito edificado esta noite. O programa Lição de Vida já está no ar. Elisângela Kelly da Silva nasceu em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Filha única de Edna Anita da Silva e Geraldo Pereira da Silva, Elisângela enfrentou uma realidade marcada por lutas e responsabilidades que provaram a sua fé. Aos 7 anos, teve um encontro com Deus que mudou o rumo de sua vida. Desde então, ela enfrentou perdas familiares, doenças, desafios financeiros e fez diversos procedimentos cirúrgicos complexos. Mas, em cada detalhe, Elisângela viu a mão de Deus agindo de forma sobrenatural. Hoje, ela segue firme em sua caminhada de fé, testemunhando o poder de um Deus que cuida, cura e realiza promessas. Os detalhes dessa história de superação e milagre, você confere agora no Lição de Vida. Que bênção, a paz do Senhor, irmã Elisângela, seja muito bem-vinda. Pai do Senhor, irmã Thalita, feliz por estar aqui. A alegria é nossa. Amém. Temos certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial, onde Deus vai falar aos corações através de sua história. Amém. A gente quer saber, irmã Elisângela, para iniciarmos a nossa conversa, como foi a sua infância? A senhora, filha única, né, em um lar não evangélico. Queria que a senhora detalhasse para a gente. Pois é, Thalita, nesta noite eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Minha idade, 7 anos de idade, foi um encontro com Cristo. Eu louvo a Deus por Deus ter me escolhido naquele dia, no dia de domingo, evangelização, onde estavam ali naquela rua, tendo uma cruzada, e ali eu me emocionei muito e ver os crentes, e eu achava muito bonito, pois no meu lar eu não tinha paz, né? Um lar conturbado, minha mãe não crente, meu pai alcoólatra, e eu aceitei Jesus. E ali eu vi a escolha do Senhor, que foi a melhor coisa que eu fiz. E desde muito pequena, eu pedi ao Senhor que me desse forças para continuar seguindo a Cristo. Amém. Aos 7 aninhos a senhora teve esse encontro e a sua avó, né, também foi muito marcante nesse momento de sua decisão para Cristo, né, irmã Elisângela? Ela aceitou Jesus naquele mesmo dia e ali passou a servir ao Senhor e minha avó. Embora foi por pouco tempo, né, a minha avó, ela aceitou Jesus e com uns 7 anos depois minha avó faleceu. Mas faleceu salva em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus teve um encontro com ela, né? Foi. Que bênção. Foi um encontro emocionante, pois era muita perturbação, irmã Thalita. Foi coisas que só Deus para fazer naquele dia na nossa vida. Foi um encontro pessoal, porque só tínhamos um tio meu, que nessa época ele estava no Rio Grande do Sul, ele passou no concurso do Exército, e só tinha ali eu e minha avó servindo ao Senhor. Foi aos 14 anos que a senhora perdeu a sua avó, né? Que Jesus guardou a sua avó. E nesse mesmo período, a sua mãe enfrentou um quadro grave de depressão. Eu queria que a senhora contasse pra gente como esses acontecimentos acabaram afetando a sua vida. A minha mãe, ela, aos 14 anos de idade, quando eu tive 14 anos de idade, eu comecei a presenciar alguns comportamentos dela. Comportamentos esses que ela surpreendia na escola. Ela chegava na escola gritando, fazendo eu rodar, andava de costas. Ela parava os ônibus na avenida principal, onde nós morávamos ali, né, no Ibura. E naquele momento eu pude contemplar que ela estava com um problema muito sério. Naquele período eu ia para a escola, quando eu chegava ela estava tomando banho na sala, numa bacia. Ela escutava vozes, ela gritava, ela não deixava eu dormir.
E foi um momento muito difícil. Era um problema psicológico, psiquiátrico, Psiquiátrico. E naquele momento, com a ajuda do meu tio, que é o irmão dela mais novo, nós a internamos no Hospital Dia, que é o Hospital Otávio de Freitas, que tinha esse dia de acompanhamento de pessoas com problemas psiquiátricos. E para levar era uma luta, a irmã Thalita. Pois para subir no ônibus, ela tinha que decidir qual lado que ela subia. Porque muitas vezes o motorista não tinha paciência. E ela dizia que se subisse com a perna direita, eu poderia ter dores cardíacas. E eram coisas terríveis, para quem não entendia. Mas ali eu pude ver a misericórdia do Senhor estendida sobre a minha mente. O equilíbrio que Deus estava me dando, a força, a estratégia. E ali eu pude ver que aos 14 anos eu passei a ser mãe da minha mãe. Eu acredito, irmã Elisângela. E ela era funcionária pública, não é? Tinha uma vida normal, mas aí com essa enfermidade, as coisas começaram a se complicar financeiramente em sua casa, porque ela era provedora. Isso. E foi aos 15 anos que Deus lhe deu um escape financeiro, abriu uma porta de emprego para a senhora. Eu queria que a senhora contasse. Foi. Eu recebi um telegrama de uma prima minha, pois não tínhamos WhatsApp nesse período, né? Sim. E minha prima estava para vir de viagem. E neste dia eu fui encontrá-la no TIP, na rodoviária, e fui com a minha mãe. E chegando lá, eu estava muito necessitada e eu sempre pedi ao Senhor uma porta de emprego. E aos 15 anos a minha carteira foi assinada. Glória a Deus. Chegando ali, eu pedi um refrigerante e o proprietário ali daquele restaurante, ali no TIP rodoviária, me ofereceu aquela porta de emprego. E ali foi um escape de Deus na nossa vida. Pois naquele período ela já estava exonerada do cargo. E não tinha mais provimento mensal, não tinha mais nada. Só uma ajuda dos meus tios que nos ajudavam financeiramente, né? E nesse momento Deus me deu esse escape. E foi as mãos do Senhor estendida, nos guiando todo o período da minha vida. Que bênção, irmã Elisângela. Aos 15 anos a senhora já com a carteira assinada, porque Deus sabia da necessidade, né, que a senhora teria de cuidar de sua mãe. Pouco tempo depois, aos 18 anos, a senhora se casou, encontrou um varão, um jovem, né? Isso. Casou. Como é que foi viver essa experiência e as mudanças, né, que essa experiência lhe trouxe? Aos 16 anos, aos 15 anos, eu passei na UIFPE para um curso de segurança do trabalho. E o meu esposo, ele fazia a linha Barro Macaxeira Várzea. Sim. E foi naquele período que eu conheci, não é? E ali foi uma provisão de Deus. Pois além de ser um amigo, Deus havia falado para mim que ia colocar um homem maduro, experiente, que ia me dar força e ia me ajudar. E foi um período que Deus me deu o meu esposo. Com 6 meses namoramos, noivamos e casamos, né, para a glória de Deus na igreja, e foi muito lindo. E o interessante é que no dia do nosso casamento, a minha mãe riscou o livro do juiz. Foi. E quem assinou o meu casamento foi o juiz da comarca de Jaboatão. E Deus usou aquele homem poderosamente e disse assim: eu vou assinar, porque eu estou vendo que você é uma moça crente. Glória a Deus. E o casamento já estava marcado, porque seria na igreja. Mas eu primeiro casei no civil, e 2 dias seguintes foi o da igreja. E ali foi tudo para a glória de Deus. Pois ela não aceitava que eu fosse crente, que eu servisse ao Senhor. E era muita perturbação. Mas Deus se fez presente naquele dia. Amém. Com certeza um dia inesquecível para a sua vida, não é? E que Deus proveu tudo, não é? Sim. Para que fosse uma festa linda. Foi. Deus moveu os corações. Foi uma coisa tremenda. Deus mandou cantores. Que bênção. Nossa recepção nós não tínhamos condição, mas o Senhor mandou. Meu esposo tinha um terreno, ali vendeu. E Deus usou meus tios, a família em si. E foi tudo para a glória de Deus. Foi lindo. Amém. No ano de 97, no dia 5 de dezembro, estávamos casando para a glória de Deus. Que bênção. E os filhos vieram quanto tempo depois? 2 anos depois veio o primeiro, foi o Abner. E 12 anos depois veio a Adriele. A Adriele, que está inclusive aqui nos bastidores, né? Linda Adriele. É. Amém, glória a Deus. A senhora, a sua mãe passou a morar junto com a família? Como é que foi a questão depois do casamento, os cuidados com ela? A minha mãe, ela permaneceu morando no Ibura. Sim. E nós, quando casamos, meu esposo comprou um apartamento no Ipicep, fomos morar, mas só moramos 1 ano. Pois neste período ela saía muito de madrugada na frente de casa
E foi quando ela sofreu um atentado, um pequeno sequestro. Meu Deus. Onde no dia seguinte os vizinhos me ligaram e foi quando eu tomei a atitude com meu esposo. Ele achou por bem a gente alugar lá e vir morar com ela. E moramos com ela até o término do falecimento dela. Entendo. Para ficar mais perto, acompanhando. Para acompanhar, porque era muito difícil, irmã Thalita. Acredito. Ela gritava muito, ela perturbava, ela era muito perturbada pelo inimigo. Entendo. Até o Senhor fazer uma grande obra na vida dela. Amém. Uma promessa antiga, que foi um dos maiores presentes que o Senhor me deu. Foi a salvação da minha mãe. Eu creio. Deus é fiel, né? Inclusive, as pessoas até apelidavam ela na rua, né? Era conhecida como a louca da UR3, a minha mãe. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, tudo muda. Tudo né? muda. Tudo se faz novo. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse encontro que Deus teve na vida de sua mãe antes de guardá-la, não é? Mas Deus também lhe abençoou muito financeiramente porque a senhora passou num concurso, né? Dos Correios. Foi. Eu queria que a senhora falasse pra gente. Foi um grande presente de Deus a sua aprovação, né, irmã Elisângela? Foi. O Senhor ele me deu... eu sonhava, né, em ter um emprego bom. E o Senhor me fez uma promessa. E nessa época eu trabalhava em um hospital, na parte de limpeza. E ali eu fazia com muito amor, com muita alegria. Cada quarto que eu entrava, Deus se fazia presente. E naquele dia Deus se utilizou de uma das visitantes ali e disse sim para mim: ficarás neste hospital por pouco tempo, porque o Senhor tem preparado para você e seu nome sairá no diário oficial. Oh, glória! E ali, irmã Thalita, ferveu aquela palavra profética e eu guardei. E eu confiei no Senhor. E realmente o Senhor, ele fez. E no dia 15 de agosto de 2001, eu estava assinando o contrato ali com a empresa brasileira de Correios e Telégrafo para a função de carteiro. Amém. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Aleluia. Mas esse trabalho da senhora, a gente sabe que o trabalho de carteiro também não é fácil, né? Muito peso, né? Muito tempo andando também a pé, né? Para entregar as cartas. Durante os anos que a senhora trabalhou lá, a senhora enfrentou vários acidentes, problemas de saúde. Eu queria que a senhora relatasse para a gente. Sim, nesse período eu passei por vários acidentes, né, de trabalho, onde um foi mais chocante, pois foi um livramento de Deus. Quando eu fui entregar aquela carta, que eu coloquei a mão na caixinha, aquele pitbull estava solto. Cachorro. E ele avançou, né? E eu cheguei a cair daquela altura de 3 metros e pouco. Meu Deus. E ali eu tive uma lesão muito grande no joelho, me arranhei, fiz a cirurgia do joelho, fui para a clínica de fraturas, fiz a cirurgia dos joelhos, mas ali eu já tinha fissurado o quadril e, decorrente de todos os pesos que eu carregava, as dificuldades do dia a dia, eu fui adquirindo hérnia de discos, problemas sérios de coluna, que no decorrer do tempo eu sempre estava dizendo ao Senhor que eu precisava sair daquela função. E mais na frente o Senhor, ele me presenteou também com a mudança no outro concurso que eu fiz para a mesma empresa, concurso público, mais de 18 mil inscritos, e eu passei para a função interna, que foi operador de triagem e transbordo. E foi um privilégio do Senhor sair das ruas. Eram quantos quilos que a senhora carregava de entregas, né, de cartas, de materiais para serem entregues diariamente? Carregava, em média, irmã Thalita, 9 quilos, mas tinha os pontos de apoio. Sim. E é um distrito onde eu fazia várias ruas e eu já deixava antes da saída para a entrega vários pontos de apoio prontos, que são pacotes onde os motoqueiros levavam e deixavam ali, naqueles locais específicos, a qual eu deixava direcionado. E ali eu pegava e fazia novamente as entregas. E com o decorrer do dia, praticamente, eu chegava a carregar com todas aquelas bolsas que eu carregava, um total de 80 quilos, no decorrer daquele período das ruas, diário, né, de tarde. Foram 9 anos trabalhando na rua, né, antes da senhora ir para uma função mais administrativa, digamos assim. Isso. Quantos acidentes a senhora sofreu? Eu sofri, em média, 8 acidentes. 8 acidentes. Inclusive, Deus me deu um livramento muito grande, que foi na parte de Maranguape 1, onde eu me assustei com um cachorro
E Deus ali me deu um grande livramento, pois a bolsa pendeu para o lado da pista da BR e eu ia caindo e vinha uma carreta. Meu Deus. Mas Deus fez com que aquele carreteiro, a tempo, ele conseguisse desviar e Deus me livrou. Eu cheguei a cair, mas eu não fui atropelada. Glória a Deus. E aquilo ali, aquele carreteiro ficou muito nervoso e todos ali podem ver, porque foi um ato muito rápido. Sim. Que o Senhor me deu aquele livramento. Foi a mão de Deus. Foi a mão do Senhor estendida. Outro livramento que a senhora queira relatar pra gente? Outro livramento foi de assaltos, não é? Eu entregando cartas e muitas vezes eu estava no meio de balas cruzadas. E muitas vezes, naquele dia ali, onde eu estava numa certa travessa ali em Arthur Londrig 2, teve uma chacina um dia antes e ali foi um enfrentamento da polícia com aquele pessoal ali naquela parte daquela localidade e eu não sabia. E as balas cruzando e eu praticamente fui puxada por uma moradora e entrei dentro da casa dela, onde ela disse: se abaixe, porque as balas estão vindo. A senhora não está percebendo, mas eu estava tão focada naquilo que eu estava fazendo. Sim. Que eu não estava presente, não estava vendo, mas depois eu pude ver o quanto Deus me deu livramentos. Glória a Deus. De assaltos. Nunca fui mordida por cachorro. Graças a Deus. Pelo contrário, no decorrer do tempo ali, até um cachorrinho fez amizade comigo. Coisa boa. Mas era a mão de Deus, irmã Thalita. Tudo é Deus. Deus livrando. Tentativa de assalto, tentativa de estupro na rua. Imagina. Vários livramentos. Abordagem, pois nós entregávamos mandados de justiça. Sim. E alguns clientes tentavam vir nos agredir. E Deus nunca deixou. Deus. Né? Nós éramos muito afrontados, como o carteiro hoje em dia eles são. Sim. Mas Deus sempre me livrou. Glória a Jesus. E todas as vezes que eu entregava a carta, eu evangelizava. Amém. Então Deus se utilizou da minha função. Ganhei muitas vidas para Jesus. Bênção. Pude falar do amor de Deus. Pude contar algumas experiências minhas. Amém. Cada caixinha de cartas que eu colocava, eu comprava os pacotes. Dentro da minha bolsa eu botava literaturas. Bênção, irmã Elisângela. E eu pude evangelizar. Glória a Deus. Por onde eu passei em todo o Paulista, o período que eu mais passei, Sim. em rua, eu pude evangelizar e falar do amor de Deus. Aleluia. E eu creio que cada literatura que eu deixei, uma vida pôde ver uma mensagem do Senhor. Com certeza. E como é importante a gente, ao sairmos de casa, ao fazermos as nossas atividades, nós orarmos e pedirmos a Deus livramentos. Eu acredito que a senhora fazia isso, né? Isso. Diante de tanta coisa que a senhora passou, né? Orar, pedir a Deus: Senhor, vai comigo, me guarda, me usa, não é? Sempre convidando Jesus. Em cada rua que eu entrava, em cada travessa, em cada beco, em cada localidade, nos ônibus que eu entrava, nas vans que eu entrava. Sim. E eu sempre convidava Jesus. Uma certa vez eu entrei num ônibus, irmã Thalita, e o assaltante sentou do meu lado. E visivelmente eu pude ver a arma. Uhum. E ali eu disse: Senhor, eu vou entregar uma literatura e vou falar do teu amor para ele. E ali naquele ano de barro macaxeira, eu preguei para aquele jovem. Glória. E ele olhou para mim, baixou a cabeça e disse: a minha mãe é crente. E em seguida ele pediu parada e desceu. E ali eu pude ver que o livramento de Deus, porque ele estava pronto para fazer algo naquele ônibus, mas Deus não deixou. Verdade. E eu louvei e agradeci a Deus. Foi um instrumento de Deus para impedir, né, que algo pior acontecesse, que algo acontecesse ali naquele ônibus. Um assalto, de repente até com uma reação de algum passageiro. É verdade. Mas Deus é maravilhoso. E sempre o Senhor me dando coragem. Oh, glória, ousadia. Depois, quando eu chegava em casa, eu dizia: meu Deus, como foi que eu fiz isso? É porque tem que ter ousadia para fazer isso, Senhor, né? como é que eu fiz isso? E vinha ali, irmão, mas eu sabia que era o Senhor me dando aquela coragem. Amém. Me dando aquela força, me dando aquela entusiasmo, intrepidez de falar, de olhar nos olhos, Sim. dizer: Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Amém. Ele pode mudar a sua vida. E a gente vê que Deus, ele fazia, fez, continua fazendo e vai fazer muito mais. Oh, glória. Aqueles que crê. Amém. A senhora relatou que em um dos acidentes que sofreu precisou fazer cirurgias no joelho, não é? Mais algum outro acidente lhe causou? Que a senhora fez muitas cirurgias, a gente vai abordar, passou por várias cirurgias, né? Inclusive precisou colocar próteses, mas essas cirurgias foram decorrentes do trabalho exaustivo
andando, carregando peso ou não? Sim, parte das cirurgias, tudo por conta As próteses que a senhora precisou colocar na coluna. Eu fiz um reparo labral no quadril. Também fissurei, né, num agachamento que eu fiz para pegar um peso. Sim. Essa eu fiz, foi a que eu fui mais me prolongando. Não consigo mais sentar no chão. Joelhar eu não conseguia mais, mas pela misericórdia de um tempo para cá, fazer parte de um ciclo de oração na comissão, e eu pedi ao Senhor esse privilégio, que eu me constrangia muito, né? Eu jovem e vendo que eu não podia me ajoelhar, e o Senhor, Ele tem me dado essa, pela misericórdia, a oportunidade de me ajoelhar. Oh, glória. Operei em 2022, uma cirurgia grande. Quantas horas, irmã? Foi 6 horas de cirurgia, 6 a quase 7 horas. Fui entubada, mas ali eu vi a mão do Senhor. Fiquei com a perca da parte do quadril, onde eu tenho uma deficiência, né? Não visível, mas comprovada em laudos. Sim. A parte do quadril, que ele reparou todo o quadril. Não coloquei uma prótese completa, mas eu fiz um reparo total no quadril. Nossa. Tenho limitações, mas eu louvo a Deus porque estou aqui. Oh, glória. Ele tem lhe sustentado, não é? Foram quantas cirurgias ao todo que a senhora fez? Fez a dos joelhos? Eu fiz a do joelho, fiz a do quadril, fiz 3 procedimentos na lombar. Em 2012 eu coloquei as primeiras próteses, que foi na cervical, que eu fiz pelo pescoço. Em 2024, que foi o ano passado, eu tinha que trocar em 2020. Mas aí eu fiz em 2024, estou recém-operada, 5 meses. Vou fazer 6 meses de cirurgia, onde foi 10 horas de cirurgia. Nossa, as cirurgias de coluna ortopédicas, elas são sempre mais delicadas, né? São muitas horas de São muitas cirurgia. horas, são os procedimentos muito melindrosos, onde são muitos efeitos anestésicos. Depois o pós-operatório é meio complicado. Esta mesma irmã Thalita, eu vim começar a dormir na minha cama agora fazem 2 meses. A senhora ficava sentadinha, tinha que ficar sentada? Eu passei 3 meses dormindo em uma poltrona na sala. Poltrona. Porque reclinável, porque Sim. até hoje eu durmo com vários travesseiros, porque eu não consigo totalmente reclinar, Sim, sim. devido a não só as próteses que eu coloquei, mas eu botei placas, parafuso, e houve uma limitação no braço, mas 2 meses depois eu estou conseguindo dormir na minha cama, mas Glória a com Deus. os apoios. Sim. Mas é uma grande vitória. É uma vitória, né? É. Ao todo, foram muitos procedimentos. A senhora tem pinos, tem várias, tem as placas na coluna. Isso. Foi reconstruído o quadril. Isso, o O joelho. joelho. A lombar, eu fiz vários procedimentos cirúrgicos, não botei nenhuma prótese, mas fiz risotomia, fiz infiltrações, fiz procedimentos para amenizar a dor. E na cervical foram 2 grandes. A primeira foram 7 horas. E essa segunda, que foi agora em 2024, dia 18 de outubro, dia 14 de outubro, eu fiz essa cirurgia para a troca das próteses. Está bem recente. Essa foi a que eu tive a complicação hemorrágica, passei por um período muito difícil. Mas em todo o tempo, o Senhor estava ali, me dando livramento. E eu pude Glória ver a a mão do Deus. Senhor. Amém. Nós temos algumas fotos da senhora durante esse período que a senhora passou no hospital. A gente vai acompanhar juntos e a senhora pode comentar, tá certo? bom, Vamos tá lá? certo, tá certo. Vamos juntos. Isso aí foi no período de cirurgia, irmã Elisângela? Esse período foi recorda? quando eu estava internada com a leptospirose. Ah, já foi que a gente vai abordar no próximo bloco. Essa Bem, foi a que eu fiz recente. Eu estava na UTI, com o dreno, depois Sim. da extubação. Sim. Essa também foi da coluna recente. Foram muitas cirurgias. E a senhora sempre, mesmo diante de tantos procedimentos que fez, mas não lhe impediu de servir a Cristo, de estar Não, na irmã igreja, Thalita. de estar, não é? Não. Sempre pedindo força ao Senhor, viu? Glória a Deus. Momentos sentindo, achando que ia, mas lembrando das promessas que o Senhor havia feito. Amém. Aí a senhora está com a filhinha. Essa foi mais um procedimento cirúrgico que eu fiz na lombar. Lá. E Deus sempre com as mãos estendidas. Essa foi a da troca das próteses. A senhora fez a troca
quantos anos após a primeira colocação da... 12 anos depois. 12 anos. Era para fazer com 10 anos. Isso. Depois. 12 anos depois a senhora fez. Fiz novamente. E é um procedimento bem delicado, né? Foi, porque eu estava sentindo algumas limitações, né, perdas de força, porque a hérnia de disco ela vai paralisando, deixando você sem forças, muitas dores, muitas medicações, adquiri bastante peso, né, devido a muitas medicações, e a gente vai ficando um pouco sedentário, porque eu caminhava, eu corria, eu nadava, e aí eu fui me limitando. Com isso, fui adquirindo bastante peso. Entendo, irmã Elisângela. A gente vai precisar fazer um intervalo, tá certo? Mas na volta a gente segue falando dos milagres de Deus na vida da nossa querida convidada, irmã Elisângela. Então você que está conosco, continue, Deus vai continuar falando ao teu coração através da nossa história de hoje. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida, hoje tendo a alegria, a honra de receber a querida irmã Elisângela Kelly da Silva. Estávamos conversando no bloco anterior sobre os milagres que Deus operou restaurando a sua saúde após inúmeras cirurgias, né, que a senhora precisou fazer devido ao seu trabalho, né? Mas a senhora também teve leptospirose, né, irmã Elisângela? Foi adquirida também durante o trabalho ou foi depois que a senhora já partiu para o lado administrativo dos Correios? Como foi que a senhora adquiriu? Não, isso foi em casa. Minha mãe estava internada, já hospitalizada, e eu naquele corre-corre em casa, eu passei a mão no tanque de lavar, onde tinha fezes e urinas. E ali eu limpando, eu adquiri aquela bactéria, né? Aquela doença, onde eu fui inchando, tendo várias febres e sem entender a proporção da doença, da situação. E logo o primeiro início, achavam que era chikungunya. Sim. Depois dengue, mas nas sorologias que eu fiz exames, aí deu positiva para leptospirose. E eu fiquei internada 1 mês e 17 dias. Muito inchada, as panturrilhas, fiquei um pouco amarelada. Foram 3 acessos venosos. Meu Deus. Catetes colocado fisicamente, e para não perder, né, o pickline. Eu sei. Porque minhas veias já não comportavam mais, os antibióticos muito forte. Eu já não sentia paladar, eu já não sentia gosto. Era como se eu estivesse não mais na terra, irmã Thalita. Mas eu louvo a Deus que todas as vezes a igreja orando, e nesse período foi um período muito difícil. Mas a minha mãe já estava internada, Sim. porque ela teve o AVC, em seguida, em 2014, descobriu o câncer. E se estendeu até 2018, que foi o período que eu tive essa doença. E nesta mesma semana, meu esposo também teve que ser hospitalizado. Os 3 hospitalizados. Com dengue hemorrágica. Jesus. E nesse período foi muito difícil. Mas eu pude ver a mão do Senhor estendida. Amém. A igreja, todas as áreas orando. Glória a Deus. Porque, na verdade, as irmãs que vinham para mim depois diziam: Elisângela, eu achava que ia sair 4 caixões. Misericórdia, Jesus. Porque, por coincidência, não. Mas o meu filho foi visitar e se alimentou de uma salada de fruta ali na frente. Também adoeceu. E naquele dia ele começou a vomitar sangue. Senhor. E ele já entrou sozinho ali na emergência, e quando eu fui acionada, ele estava já na UTI, com aquela mangueira, para não lesionar o estômago, porque ele estava sangrando muito, vomitando muito sangue. E foi um período que eu disse: Senhor, eu vou morrer, eu não vou suportar. E foi um período muito difícil, que só a misericórdia do Senhor. Foi muita oração, foi clamores. Eu creio. E Deus, Ele ouviu. Amém. Deus, Ele se compadeceu de nós. Aleluia. E Ele fez. Meu filho só passou 3 dias internado. Na mesma semana, meu esposo teve alta. Aleluia. Eu e minha mãe foi a que mais se prolongou. Mas Deus nos deu vitória. Amém. Glória a Jesus. E é por isso que eu digo, vale a pena. Vale a pena confiar no Senhor. É verdade, irmã. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Até porque Ele é médico. Por excelência. Toda vez que iam fazer o procedimento em mim, eu dizia: Senhor, usa a mão desse povo. E o Senhor usava. Oh, glória. Amém. E o Senhor sempre se utilizava de alguém.
Sim. E eu sempre dizia ao Senhor, manda alguém, ó Pai, aqui no quarto, que tenha o temor da tua palavra, que seja um servo teu. E todo plantão, Deus botava um crente para cuidar de mim. Que bênção. Glória a Deus é lindo. Jesus. Deus é maravilhoso. Amém. E falando na sua mãe agora, irmã Elisângela, ela passou por esse internamento, né? Ficou internada, mas Deus teve um encontro com ela e fez uma obra tão linda, né? Completou a obra na vida dela. Eu queria que a senhora falasse pra gente. A gente deu uma pincelada no primeiro bloco, agora relate pra gente. Foi muito lindo porque a minha mãe, ela era, como eu lhe disse, muito perturbada. Ela não gostava de ouvir os irmãos falando, visitas lá em casa. Sim. Ela gritava, ela reclamava muito, mas o Senhor, naquele dia, se utilizou da minha pessoa. Eu pedi a oportunidade ao Senhor de falar com ela ali na UTI. E eu disse, mãe, Deus tem um plano na tua vida. Ele quer te salvar. Entrega a tua vida ao Senhor. E ali ela aceitou, irmã. Glória. Ela aceitou Jesus. E eu disse, Deus, cura a mente da minha mãe. O Senhor é o Deus que cuida da depressão, que trata a mente humana. O Senhor sabe onde é o ponto que está errado na mente dela. Irmã, Deus fez a coisa tão linda. Aleluia. A minha mãe dormiu doente da mente, mas acordou curada. Glória a Jesus. Tudo que Deus tinha para fazer na vida de uma pessoa depressiva, Deus fez. Porque depois Deus deu a oportunidade dela voltar para casa. E quem passava, principalmente o rapaz da CELP, ele disse, cadê aquela louca que morava aqui? E minha mãe sentada. Aí ela disse assim, aquela louca morreu e nasceu de novo. Aleluia. E quando ele olhou, ele disse, é você, dona Edna. E ali aquele homem chorou. E ele disse, verdadeiramente, a senhora é uma nova criatura, dona Edna. E a minha mãe, ela morreu salva. Os 3 meses que eu pude ficar com ela antes dela falecer, Deus havia feito uma promessa, irmã Thalita. Sim. A minha mãe era funcionária pública e Deus fez ela ingressar em 2018 naquela prefeitura. Ela assinou os contratos. O perito a aposentou. Ela ainda teve o privilégio de receber 1 ano de aposentadoria. Glória a Deus. Todos os atrasados foram dados pela justiça. E naquele período, Deus só deixou ela descer à sepultura quando ela pôde assinar. E naquele dia ela disse assim para mim, minha filha, eu não verei as promessas, mas todas vão se cumprir na sua vida. Porque vale a pena a gente honrar pai e mãe, irmã Thalita. É verdade. Hoje eu só estou viva porque eu pude honrar meu pai, a minha mãe, a minha avó e por quem passa por mim. Sim. E ali eu pude ver, porque cada detalhe, neste período Deus aposentou meu esposo para cuidar da minha mãe. Olha que bem. E minha mãe não suportava o meu esposo. Mas através desse testemunho que eu quero dizer aqui nesta noite, Sim. Deus fez uma coisa muito linda. O meu esposo, ele dava banho, cuidava, trocava. Ela cantava com meu esposo para poder eu ir para a igreja adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. E ela desceu em 2020 à sepultura, mas salva, liberta e reintegrada com o cargo público do ano que ela entrou. Oh, glória. Esse é o Deus que nós servimos, né? Deus não faz nada pela metade, Ele faz a obra completa. Ele é fiel, né? Em meio à enfermidade, houve algum momento marcante na sua vida, irmã Elisângela, que foi o nascimento da sua neta, né? Em meio a tantas turbulências, mas teve esse presente, esse outro presente que Deus lhe deu. Qual é o nome da netinha? É Agnes Manuela. Agnes. Fale pra gente como é que foi essa experiência linda. Então, eu estava muito aflita porque ia coincidir com a minha cirurgia. E eu disse, Senhor, me dá o privilégio de conhecer a minha neta. E houve um pequeno retardo na autorização da cirurgia e foi quando ela nasceu. Ela nasceu no dia 21 de setembro e minha cirurgia foi no dia 14 de outubro. E esse período foi um período que eu pude ver o nascimento da minha neta e eu ver o cumprimento do Senhor na nossa vida, que o Senhor havia dito, né? Nós íamos acompanhar as gerações. Então foi um privilégio de Deus. Salmo 116, versículo 12 diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E eu fiquei muito feliz de ir para a cirurgia, mas ter conhecido a minha neta. Olha que bênção. Porque mesmo com temor, eu dizia, Senhor, porque como humano, né? A gente Mesmo fica... com as promessas, eu achava que por ser uma cirurgia assim, pela A idade. senhora tinha medo de Jesus lhe guardar? Tinha.
Eu tinha muito medo. Até porque eu adquiri muito peso, comorbidade, eu sou hipertensa, diabética. Sim. Tomo muitas medicações também por conta da tireoide. E com isso eu fiquei um pouco temerosa. Os médicos chegaram a dizer alguma coisa para a senhora? Olha, essa cirurgia é uma cirurgia de risco, tem um risco de tal coisa, ou não? Esse medo não foi nada que os médicos lhe passaram, era algo seu mesmo, devido às comorbidades? Sim. Tinha. Ele sempre conversou comigo sobre os riscos. Até porque é uma cirurgia cervical neurológica, onde eu tive um acompanhamento neurológico em todo o tempo da cirurgia. Tinha os riscos, tinha os prós e os contras, né? Sim, sim. Mas era um temor que comecei a vivenciar, eu não estava mais dormindo dentro de mim mesmo. Até o dia que Deus me deu um sinal através de uma planta. Eu queria que a senhora detalhasse, né? Esse sinal. A gente tem até a foto da planta. A gente vai mostrar a foto e a senhora vai detalhando, tá bom? Tá certo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é a planta. É. Tem um mistério aí, um mistério Tem. com Deus, que a senhora fez uma prova através Sim. dessa planta. Pode contar pra gente, Elisângela? Essa planta foi tinha uma planta aí, uma planta chamada dália, muito bonita. Sim. E essa planta morreu. Mas a caqueira estava ali no terraço. E um dia antes de eu ir para o Circo da Oração, a convite da dirigente minha da comissão, irmã Eneida, eu disse, Senhor, eu fiz um propósito com Deus, um voto ao Senhor. E eu disse, Deus, eu queria ver ao cheiro das águas, nascer uma planta aí. Não precisa, Senhor, ser a mesma. Mas se tiver uma vida aí, é um sinal que eu vou para a cirurgia e vou sair com vida. E acontecendo isso, Senhor, eu vou me gastar pela Tua obra. Eu vou fazer a Tua vontade. E assim foi, irmã. Isso eu fiz numa quarta-feira, na presença do meu esposo, da minha filha. E eu disse, vocês crêem que Deus pode fazer nascer uma planta aqui? E o meu esposo disse, nós cremos. E eu coloquei a caqueira novamente ali na porta da cozinha e fui no outro dia seguinte, na quinta-feira, para Benfica, antes que antecedia a cirurgia. E chegando lá, irmã, Deus é lindo. Se utilizou de uma irmã em profecia e disse, gostei do voto que você me fez. Glória a Deus. Eu ouvi a sua oração. Que coisa linda. Você não vai morrer. E ali ninguém sabia, irmã. Aleluia. Eu gostei. E hoje é importante saber sobre os votos. Como é precioso fazer voto e cumprir. Aleluia. E eu disse, Senhor, eu te prometo. E ali aumentou a minha fé. Mas eu ouvi aquela palavra e o Senhor disse assim, quando chegares no teu lar, tu terás o sinal. E quando eu cheguei em casa, irmã, estava essa planta. Deus faz. Não me pergunte como. Amém. Um milagre em 24 horas. Glória a Deus. Uma planta. Como? Não sei te explicar. Ele é o dono da vida, ele faz como quer, né? Aí eu pude ver. Amém. Mesmo com as sequelas, né? Que a senhora relatou pra gente que tem muitas sequelas, tem algumas limitações físicas. Mas o que é que faz a senhora permanecer firme na fé, crendo nesse Deus? É Jesus. É sentir a presença dele. Aleluia. Em toda a trajetória da minha vida. O cuidado dele. Desde pequena. Ele disse para mim, eu te escolhi. Né? Porque foi ele que nos escolheu. E não nós a ele. É verdade. E só a escolha dele. E também o livre-arbítrio. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E desde a minha infância, desde a minha meninice, que eu sempre disse ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor segure nas minhas mãos. Amém. Não me largue por nada. Amém. Porque eu não sei viver sem Ti. Me ajude. Glória a Deus. Me fortaleça. Me dê equilíbrio. Porque muitas vezes faltava, viu? Eu achava que eu ia enlouquecer. Mas o Senhor sempre me dando controle. Amém. Sempre me dando graça. Deixa agora um recado para quem está nos acompanhando. Talvez esteja passando aí por lutas, como a senhora passou, cirurgias, desafios. Dê uma palavra para essas pessoas, olhando para aquela câmera ali. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesta noite, vale a pena servir ao Senhor. O teu problema, não existe nada impossível para Deus. Em Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor e saiba que há solução para o teu problema. Ele é médico, ele é especialista. Ele é o médico por excelência e não há causa perdida para Deus. Deus, ele restitui e ele faz coisas grandes. Aquilo que nós pensamos ou pedimos, ele faz muito além. E eu sou prova viva do milagre.
Deus existe, Deus ele é fiel e Ele te ama. Então, acredite, Jesus te ama e vai fazer coisas grandes na tua vida, assim como Ele fez na minha, desde a minha infância. Amém. Aleluia, amém, eu creio. Amém. A senhora está preparada para mais emoções aqui no nosso programa? Chegou o momento, viu? Chegou o momento das homenagens e a gente confere tudo agora aqui no Lição de Vida. Provérbio 18:24 diz que há um amigo mais chegado que um irmão. E a amizade entre mim e Elisângela foi uma conexão feita por Jesus, onde eu, dirigindo ali o círculo de oração no setor 10, ela indo visitar, Deus colocou no seu coração o desejo de também fazer parte daquela comissão. E a partir dali nós nos tornamos amiga, irmã e eu como mãe. Pude acompanhá-la muitas vezes nos momentos difíceis, mas Deus sempre mostrando a ela que Ele era com ela e que verdadeiramente aqueles que esperam no Senhor e confiam nele têm vitória. Por isso que eu louvo a Deus, Elisângela, pela tua vida, pela vida da sua família e por você se tornar minha amiga. Te amo e que Deus te abençoe nessa terra, te fazendo ser esse milagre. Amém? A paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, minha irmã Elisângela. Estou muito feliz de ver o Senhor cumprindo as promessas dele na sua vida. Pois há quase 20 anos que o Senhor, ele uniu, a gente duas, nos apresentou, como irmãs. E eu sou muito feliz e tenho muita honra de participar também da sua história. Pois há algum tempo, quase 20 anos que venho aí vendo a sua trajetória, por todo o caminho que a senhora tem passado, oramos muito juntas, para que o Senhor, ele continuasse com as mãos deles estendidas sobre a sua vida. E hoje estou muito grata de vê-la aí, o Senhor ele cumprindo uma parte das promessas que ele te fez. E que esse testemunho seja impactante para muitas vidas. Que Deus continue, minha irmã, te dando força. E a minha família te ama muito, viu? Te amo, minha irmã. Deus te abençoe. Meus queridos, a paz do Senhor, queremos louvar a Deus pela participação neste quadro Lição de Vida com a nossa amiga e irmã Elisângela, essa serva do Senhor que está aí dando seu testemunho para a edificação de vidas. A nossa irmã Elisângela cooperou um bom tempo ali com o pastor da igreja na escola dominical da UR1, como professora de uma das salas, e mesmo mediante todas as suas dores, quantas vezes ela não chegou lá com bastante dores para estar lá trabalhando para o Senhor, ensinando a sala das irmãs. E todo esse processo que ela contou a vocês, uma parte dele nós acompanhamos e temos absoluta certeza que o Deus de Israel está com ela, com o irmão Antônio, com a sua filha, com a sua família. Nós louvamos a Deus pela sua vida, irmã Elisângela, que esse testemunho seja edificante para várias vidas que estão assistindo esse programa. Pai do Senhor, minha querida irmã, que Deus continue lhe abençoando, que seu testemunho continue edificando muitas vidas. Um cheiro no teu coração. Deus abençoe. Saúde a todos com a paz do Senhor. Me chamo Vera Lúcia. Falar sobre a irmã Elisângela é motivo de honra e alegria para mim, onde durante muitos anos fomos vizinhas e tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas no ciclo de oração infantil da área 55, onde cultivamos uma amizade que já dura mais de 15 anos. Eu tive a oportunidade também de acompanhá-las em alguns procedimentos cirúrgicos, onde Deus se fez presente e misericordioso, sempre demonstrando muita força e fé. Ela é uma guerreira e é um milagre nas mãos do Senhor. Continue fazendo a obra do Senhor, irmã Elisângela, porque o Senhor Jesus é contigo por onde quer que andares. Deus abençoe. A paz do Senhor. Neste dia quero agradecer a Deus por sua vida, minha esposa. Você é um presente de Deus para mim e nossa família. Você é um milagre de Deus. Louvo a Deus por ter você conosco. Você é uma pessoa muito amorosa. Você é uma pessoa que tem muito amor no coração para sempre querer ajudar as pessoas, que sempre lhe procura, que sempre você gosta de ajudar. E isso é amor que você tem no seu coração, que Deus tem colocado dentro de você. E isso eu te amo muito. E se fosse para me casar com você novamente, eu casaria. Te amo. Oi, mamãe. Pra mim você é uma batalhadora, guerreira, uma mulher forte.
Que Deus continue te abençoando sempre. Nós te amamos. Eita, coisa linda! Amém. Muito emocionada a nossa convidada, claro, né? A gente quer agradecer a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem à nossa querida convidada, né? A Claudenice Ramos, amiga e dirigente do Círculo de Oração da UR6, também Josilene Santos, a amiga da nossa convidada, o presbítero Marcos André e sua esposa, a irmã Soli. Deus abençoe, queridos, muito obrigada. Também a Vera Lúcia. E é claro que não poderia faltar o irmão Antônio Rodrigues e a Adriele Vitória. O irmão Antônio fez uma declaração muito linda, né? E a Adriele, que é linda. Deus abençoe a vocês todos que enviaram os vídeos. Bom, chegou um momento também muito especial aqui, viu, irmã Elisângela, que é a hora da Caixa das Lembranças. É o momento de resgatar lembranças dos nossos queridos convidados através de algum objeto, né? A gente traz aí, conta com a ajuda dos familiares para que eles tenham esse objeto e recordem um momento. A senhora está preparada para abrir? Pode abrir e mostrar para a gente, que a gente aqui fica muito curioso para saber do que se trata. Já vai abrir de frente aqui para a câmera. Ah, meu Deus. Pode abrir, se puder aí. Não sei se está fácil de abrir, mas a gente já vê que é uma roupa, né? Isso aqui, irmã Thalita, foi um momento de dificuldade financeira. Foi a minha aprovação nos Correios. Glória a Deus. A blusa que eu usei nas ruas. Pode fechar a caixa e mostrar pra gente aqui a farda, né, dos Correios? Jesus me deu esse privilégio de entrar nessa empresa. Só Jesus que me deu, glória a Deus, esse privilégio de entrar. No momento que eu estava necessitando muito financeiramente. Sim. E foi mediante a tantas dificuldades, mas foi momentos felizes. Amém. De fazer parte desse quadro, dessa empresa. Amém. Eu fiquei muito feliz porque eu utilizei por muitos anos essa blusa. Que bênção, irmã Elisângela. É emocionante. E o seu esposo, né, cedeu pra gente recordar esse momento. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer muito a senhora, né? Foi uma bênção tê-la aqui. Quero deixar o espaço para que a senhora possa agradecer também. A gente tem um tempinho, pode ficar à vontade. Qualquer coisa eu digo, tá chegando no finalzinho, mas fique à vontade. Amém, irmã Thalita. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por esse privilégio, dessa oportunidade, pois é um sonho antigo e hoje chegou o tempo, porque há tempo para tudo. Agradecer por este espaço ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa irmã Judite, porque esse quadro, a Rede Brasil, vocês, pela vida de vocês, pela paciência para conosco, pela recepção linda e maravilhosa, pelo meu coordenador evangelista Kennedy Santana, juntamente com a sua esposa, a irmã Lidinalva, que são os pais, né, lá da área, o nosso presbítero local, nosso irmão Marcelo, nossa irmã Jaqueline, a toda a congregação. Eu não vou citar nomes, porque se eu for citar, eu posso correr o risco de esquecer a minha família, ao meu esposo, aos meus filhos, a minha nora, a minha família em si, aos amigos, a toda a igreja, a todos que, direta e indiretamente, participaram de perto da minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu sempre, na minha pouca força, eu tenho apresentado a cada um, que assim como Deus fez na minha vida, continue fazendo na vida de cada um. E esse momento de estar diante da senhora, amém. Eu sou muito feliz de estar aqui, de estar conhecendo, de estar falando.